Uma ótima noite a todos, na paz do Senhor Jesus. Estamos já no final da nossa leitura bíblica de hoje. Vamos estar lendo 2 Samuel, capítulo 16 e o 17. Davi é enganado por Ziba e amaldiçoado por Simei. E, passando Davi um pouco mais adiante do cume, eis que Ziba, o moço de Mefibosete, veio encontrar-se com ele, com um par de jumentos albardados, e sobre ele 200 pães, com 100 cachos de passas e 100 de frutas de verão, e um odre de vinho. E disse o rei a Ziba: que pretendes com isto? E disse Ziba: os jumentos são para a casa do rei, para se montarem neles, e o pão e as frutas de verão para os moços comerem, e o vinho para beberem os cansados no deserto. Então disse o rei: onde está, pois, o filho de teu senhor? E disse Ziba ao rei: eis que ficou em Jerusalém, porque disse: hoje me restaurará a casa de Israel o reino de meu pai. Então disse o rei a Ziba: eis que teu é tudo quanto tem Mefibosete. E disse Ziba: eu me inclino e que eu ache graça aos teus olhos, ó rei, meu senhor. E, chegando o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da linhagem da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera. E saindo, ia amaldiçoando, e apedrejava com pedras a Davi e a todos os servos do rei Davi, ainda que todo o povo e todos os valentes iam à sua direita e à sua esquerda. E, amaldiçoando-o Simei, assim dizia: sai, sai, homem de sangue e homem de Belial. O Senhor te deu agora a paga de todo aquele sangue da casa de Saul, em cujo lugar tens reinado. Já deu o Senhor o reino na mão de Absalão, teu filho. E eis-te agora na tua desgraça, porque és um homem de sangue. Então disse Abisai, filho de Zeruia, ao rei: por que amaldiçoaria este cão morto ao rei, meu senhor? Deixa-me passar e lhe tirarei a cabeça. Disse, porém, o rei: que tenho eu convosco, filhos de Zeruia? Ora, deixai-o amaldiçoar, pois, se o Senhor lhe disse: amaldiçoa a Davi, quem, pois, diria: porque assim fizeste? Disse mais Davi a Absai e a todos os seus servos: eis que meu filho, que descendeu de mim, procura a minha morte. Quanto mais ainda este filho de Benjamim? Deixa-o, que amaldiçoe, porque o Senhor lhe disse: porventura, o Senhor olhará para a minha miséria, e o Senhor me pagará com bem a sua maldição deste dia. Prosseguiam, pois, o seu caminho, Davi e os seus homens, e também Simei ia ao longo do monte, defronte dele, caminhando e amaldiçoando, e atirava pedras contra ele, e levantava poeira. E o rei e todo o povo que ia com ele chegaram cansados e refrescaram-se ali. Os conselhos que Aitofel e Uzai dão a Absalão. Absalão, pois, e todo o povo, os homens de Israel, vieram a Jerusalém a Aitofel com ele. E sucedeu que, chegando Uzai, o arquita, amigo de Davi, a Absalão, disse Uzai a Absalão: vive o rei, viva o rei. Porém Absalão disse a Uzai: é esta a tua beneficência para com o teu amigo? Por que não foste com teu amigo? E disse Uzai a Absalão: não, senão daquele que eleger o Senhor, e todo este povo, e todos os homens de Israel, dele serei, e com ele ficarei. E, demais disso, a quem serviria eu? Porventura, não seria diante de seu filho?
Como servi diante de teu pai, assim serei diante de ti. Então disse Absalão a Aitofel: Dai conselho entre vós sobre o que devemos fazer. E disse Aitofel a Absalão: Entra às concubinas de teu pai, que deixou para guardarem a casa, e assim todo Israel ouvirá que te fizeste aborrecível para com teu pai, e se fortalecerão as mãos de todos os que estão contigo. Estenderam, pois, para Absalão uma tenda no terrado. Não é terraço, é terrado mesmo que está escrito aqui. E possuiu Absalão as concubinas de seu pai perante os olhos de todo Israel. E era o conselho de Aitofel, que aconselhava naqueles dias, como se a palavra de Deus se consultara. Tal era todo o conselho de Aitofel, assim para com Davi, como para com Absalão. Ou seja, Aitofel, conselheiro de Davi, como diz o ditado, se bandeou, para o lado de Absalão. Que coisa mais triste, não é, amados? Um filho fazer isso com o pai. Porém, foi tudo permissão do Senhor. Nós vemos lá quando Davi peca e que o profeta Natã traz aquelas palavras duras para ele. Então, tem certas coisas que a pessoa, infelizmente, procura com as suas próprias mãos, não é verdade? Capítulo 17. Disse mais Aitofel a Absalão: Deixa-me escolher 12.000 homens, e me levantarei e seguirei após Davi esta noite, e irei sobre ele, pois está cansado e fraco das mãos, e o espantarei, e fugirá todo o povo que está com ele, e então ferirei o rei só, e farei tornar a ti todo o povo, pois o homem a quem tu buscas é como se tornassem todos. Assim, todo o povo estará em paz. E esta palavra pareceu boa aos olhos de Absalão e aos olhos de todos os anciãos de Israel. Disse, porém, Absalão: Chamai agora também a Uzai, o arquita, e ouçamos também o que ele dirá. E, chegando Uzai a Absalão, lhe falou a Absalão, dizendo: Desta maneira falou Aitofel: Faremos conforme a sua palavra? Se não, fala tu. Então, disse Uzai a Absalão: O conselho que Aitofel esta vez aconselhou não é bom. Disse mais Uzai: Bem conheces tu a teu pai... Perdão. Que Uberlândia está uma seca terrível. Precisamos continuar orando, pedindo para o Papai do Céu uma chuva serôdia. Vamos lá. Bem conheces tu a teu pai e a seus homens, que são valorosos, que estão com o espírito amargurado, como a ursa no campo, roubada dos cachorros. Também teu pai é homem de guerra, e não passará a noite com o povo. Eis que agora estará escondido em alguma cova, ou em qualquer outro lugar. E será que, caindo no princípio alguns dentre eles, cada um que ouvir então dirá: houve derrota no povo que segue Absalão. Então, até o homem valente, cujo coração é como o coração de leão, sem dúvida desmaiará, porque todo Israel sabe que teu pai é valoroso, e homens valentes os que estão com ele. Eu, porém, aconselho que, com toda a pressa, se ajunte a ti todo Israel, desde Dan até Berseba, em multidão, como a areia do mar, e que tu, em pessoa, vás à peleja. Então, iremos a ele, em qualquer lugar que se achar, e facilmente viremos sobre ele, como o orvalho cai sobre a terra, e não ficará dele e de todos os homens que estão com ele, nem ainda um só. E, se ele se retirar para alguma cidade, todo Israel trará cordas àquela cidade, e arrastá-la-emos até o ribeiro, até que não se ache ali nenhuma só pedrinha. Então, disse Absalão a todos os homens de Israel: melhor é o conselho de Uzai, o arquita, do que o conselho de Aitofel,
Porém, assim o Senhor o ordenara, para aniquilar o bom conselho de Aitofel, para que o Senhor trouxesse o mal sobre Absalão. E disse Uzai a Zadok e a Abiatar, sacerdotes: assim e assim aconselhou Aitofel a Absalão e aos anciãos de Israel. Porém, assim e assim aconselhei eu. Agora, pois, enviai apressadamente e avisai a Davi, dizendo: não passes esta noite nas campinas do deserto, mas passa depressa à outra banda, para que o rei e todo o povo que com ele está não seja devorado. Estavam, pois, Jonatas e Aimaas junto à fonte de Rogel. E foi uma criada, ele disse, e eles foram, e disseram a Davi, porque não podiam ser vistos entrar na cidade. Mas viu-os, todavia, um moço, e avisou a Absalão. Porém, ambos logo partiram apressadamente e entraram em casa de um homem, em Baurim, o qual tinha um poço no seu pátio, e para ali desceram. E tomou a mulher a tampa e a estendeu sobre a boca do poço, e espalhou grão descascado sobre ela. Assim, nada se soube. Chegando, pois, os servos de Absalão à mulher, àquela casa, disseram: onde estão Aimaas e Jonatas? E a mulher lhes disse: já passaram o val das águas. E, havendo-os buscado e não os achando, voltaram para Jerusalém. E sucedeu que, depois que partiram, saíram do poço e foram e anunciaram a Davi. E disseram a Davi: levantai-vos e passai depressa as águas, porque assim aconselhou contra vós Aitofel. Então, Davi e todo o povo que com ele estava se levantou e passaram o Jordão. E já pela luz da manhã, nem ainda faltava um só que não passasse o Jordão. Vendo, pois, Aitofel que se não tinha seguido o seu conselho, albardou o jumento e levantou-se, e foi para sua casa e para sua cidade, e pôs em ordem a sua casa, e se enforcou e morreu, e foi sepultado na sepultura de seu pai. E Davi veio a Maanaim, e Absalão passou o Jordão, ele e todo homem de Israel com ele. E Absalão constituiu a Amasa em lugar de Joabe sobre o arraial. E era Amasa filho de um homem cujo nome era Itra, o israelita, o qual entrara a Abigail, filha de Naás, irmã de Zeruia, mãe de Joabe. Israel, pois, e Absalão acamparam na terra de Gileade. Então aqui terminamos, amados, o capítulo 17. Não, ainda tem um tópico. A vitória do exército de Davi sobre o de Absalão. E sucedeu que, chegando Davi a Maanaim, Sobi, filho de Naás, de Rabá, dos filhos de Amon, e Maquir, filho de Amiel, de Lodebar, e Barzilai, o gileadita, de Rogelim, tomaram camas e bacias e vasilhas de barro, e trigo, e cevada, e farinha, e grão torrado, e favas, e lentilhas também torradas, e mel, e manteiga, e ovelhas, e queijos de vacas, e os trouxeram a Davi e ao povo que com ele estava, para comerem, porque disseram: este povo no deserto está faminto e cansado e sedento. Olha só, Deus usando aqui esses homens para alimentar a Davi e ao seu exército. Deus usando também esse Aitofel, não é? Aliás, perdão, Aitofel é o que se enforca. Usando a Uzai, para que dê um conselho contrário para Absalão, mas a favor de Davi. E Absalão achando que o conselho de Uzai era melhor. Tanto é que o Aitofel se suicida, se enforca. O certo é, amados, ainda que Davi cometeu dois erros terríveis, sem descrição. Um homicídio, um adultério, foi terrível. Porém, ele se arrependeu.
Ele se arrependeu de coração e Deus cuidou dele. Por isso que ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele não era como Saul, que pecava e não se arrependia. Ou seja, a palavra do Senhor diz ali em Provérbios, agora eu esqueci o capítulo, diz assim: aquele que confessa e deixa alcança misericórdia, mas o que encobre a sua transgressão nunca prosperará. Então é a diferença do pecar de um e do outro. Parece que, né, o que Davi fez foi tão terrível quanto os pecados de Saul, porém Davi se arrependeu e era um homem segundo o coração de Deus por esse motivo, porque ele se arrependia do seu erro, do seu pecado. Ele se arrependeu do fundo da sua alma. Então, que isso possa se cumprir na nossa vida. A palavra do Senhor diz: uma coisa, filhinhos, eu vos digo, que não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado diante de Deus, ou seja, assentado à direita do Pai, Jesus Cristo, o justo. Então é essa a diferença e é isso que traz para nós várias lições. Vigiemos, amados. Estamos propensos ao pecado. Estamos aí vulneráveis ao pecado. Mas se amarmos ao Senhor de todo o coração, nós fugiremos do pecado. Em nome do Senhor. Fique na paz do Senhor Jesus e até amanhã, no nome do Senhor. Que Deus te abençoe. Amém?